E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o exercício 8.5 do livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA da USP. Então, neste exercício aqui, a gente vai ver que ele vai comprar algumas máquinas, né? Vai vender outras máquinas e ele vai pedir a depreciação, né? Então, já estou adiantando aí para vocês. E a gente vai ver que nesse exercício aqui tem uma particularidade. Então, olha só, olha o que ele diz no exercício 8.5. Ele fala assim, ó, a Companhia Paulista iniciou suas operações em 1 de X1. Nesta data, comprou as seguintes máquinas à vista. Então, ele comprou aqui essas 3 máquinas no ano de X1. E, antes de eu começar a ler, vamos ver o que ele está pedindo. Ó. Então, ele vai pedir aqui, ó, preparar quadros demonstrando a despesa de depreciação e a depreciação acumulada das diversas máquinas até o final do ano de X5. Adote o método das cotas constantes. Aí ele pede para fazer aqui os lançamentos também, que aí isso daí eu vou deixar por conta de vocês, tá? Então, vamos lá. Então ele está pedindo aqui, ó, no X1 ele comprou essas máquinas. Então aqui, ó, eu já deixei pronto aqui o exercício e vou explicando para vocês aí passo a passo como que é a resolução desse exercício. Não se assuste com esse monte aqui, ó, esse monte de anotação, é só para a gente saber certinho sobre o que se trata. E tem uma outra coisa também, eu não tenho certeza se quando eu faço esse tipo de anotação, eu acho que quando eu coloco o link, né, da resolução do exercício para vocês, que fica na descrição do vídeo, ele converte automaticamente o arquivo em Excel para o arquivo do Google Docs. E eu acho que essas anotações aqui não entram nesse arquivo do Google Docs. Então, se você quiser ver exatamente essas anotações, é só você ir olhando no vídeo aí, tá bom? Tá bem tranquilo aí, são algumas anotações, mas nada demais assim, nada que vai impedir você de resolver o exercício. Então, aqui, ó. Deixa eu minimizar isso daqui que abriu sem querer. Então aqui, ele fala assim, ó, no X1 ele comprou uma máquina. Então a máquina A ele comprou por 4.200, ela tem uma vida útil estimada em 5 anos e um valor residual em 200. Então o que você vai fazer inicialmente? Olha, você vai criar aqui uma tabelinha, né, das máquinas que você vai comprar. Então aqui ó, nós temos a máquina A. Ele está me falando que a máquina A ele pagou 4.200, que ela tem um valor residual de 200. Então o valor depreciável dela ou o valor contábil é o que? É o 4.200 menos os 200 que vai dar 4.000. E ele está me falando que ela vai depreciar em 5 anos, né? Então qual que vai ser a minha cota de depreciação anual da máquina A? Vai ser 4.000 dividido por 5. Então ela vai depreciar 800 ao ano. Lembrando aqui, ó, que ele pede aqui, ó, ele fala assim, ó, adote o método das cotas constantes, tá certo? Então a máquina A é isso. Na máquina B que ele comprou, ó, na máquina B ele comprou por 5.400, ela tem uma vida útil estimada de 6 anos e não tem valor residual. Então aqui na máquina B você vai colocar aqui, ó, ela foi comprada por 5.400, não tem um valor residual, então o valor que você vai depreciar dela, 5.400. Por 6 anos, divide um pelo outro, você vai chegar no 900. E a máquina C, ela foi comprada por 4.800, tem uma vida útil estimada de 10 anos e ela não tem valor residual também. Então a máquina C comprada por 4.800, não tem valor residual, então vai depreciar 4.800. Ela tem uma vida útil de 10 anos, dividiu 4.800 pelo 10, você vai chegar aqui na cota de depreciação de 4.800. Então, antes de a gente partir aqui para esses outros itens, vamos lá, a gente já pode ir preenchendo aqui ó, essa tabela de despesa de depreciação. Então aqui ó, eu coloquei aqui os anos, né? X1, X2, X3, X4, X5 e as máquinas. Então por enquanto a gente só tem a máquina A, B e C. Então na máquina A, quanto que ela vai depreciar aqui? Ó? Ela vai depreciar, a gente calculou aqui, ó, 800 ao ano. Então ó, ela vai depreciar 800 ao ano. Aqui ó, em X5 a gente vai ver aqui que vai ter uma questão aqui, né? Que a gente já vai ver aqui. Então, a princípio, ela vai depreciar aqui 800 ao ano, a máquina B 900, que nós calculamos, e a máquina C 480. Por enquanto, é isso, tá ok? Então, vamos lá, vamos para o primeiro item. Então, em 1 do 8 de X1, uma máquina D, ó lá, então ele comprou mais uma máquina D, com vida útil estimada em 8 anos e valor residual de 200, foi comprada à vista da Companhia Carioca por 9.800. Então aqui ó, vamos lá, máquina D agora.
Na máquina D, eu comprei o que? 9.800, só que ela tem um valor residual de 200, então eu vou depreciar apenas 9.600, um menos o outro. E ela tem uma vida útil de 8 anos, então eu preciso agora dividir 9.600 por 8, que vai dar uma depreciação anual de 1.200. Só que aí eu observo, olha, aqui na minha tabela de despesa de depreciação, quanto que vai depreciar em X1? Olha lá quando que ele comprou. Em X1 ele comprou no mês 8, tá certo? Então ele comprou no mês 8. Então eu preciso depreciar desde agosto até dezembro. Olha aqui, ó, eu deixei uma anotação aqui, ó. A data da compra é o mês 8, por isso que vai depreciar proporcional. Como é que você vai calcular essa proporção? Ó, você vai pegar o 1.200, que seria o que ela iria depreciar num ano, vai dividir por 12, que no caso são 12 meses, e vai multiplicar por 5. De agosto, do início de agosto até o final de dezembro, você tem 5 meses. Então você vai chegar aqui, ó, a R$500, a 500, né, que ela vai depreciar por ano. Certo? Aí ele continua, ó. Em 1 dos 7 de X3, a máquina E, então ele está falando de outra máquina agora, com vida útil estimada em 10 anos, sem valor residual, foi comprada por 7.200. Então agora nós vamos ter aqui a máquina E, ó. E ó, perceba também, ó. Aqui a gente estava falando de X1. Até aqui, ó. Até aqui quando ele comprou a máquina D, nós estávamos falando de X1. Agora a máquina E já foi comprada em X3. Então aqui, ó, essa linha aqui ela depreciou, a gente já calculou a depreciação. X2 aqui ela depreciou constante, ó lá, 800, 900, 480 e 1.200. Agora em X3 ele falou que comprou uma máquina E. Então a A ela vai depreciar normalmente, 800, a B também, 900, a C 480 e a D 1.200. Agora vamos ver aqui como que ele comprou a máquina E. Ele fala aqui, ó, em 1 dos 7, ó lá, 1 dos 7, a máquina E, com vida útil estimada em 10 anos, sem valor residual, foi comprada por 7.200. Então eu vou vir aqui na coluna da máquina E, eu comprei ela por 7.200, não tem um valor residual, então quanto que vai depreciar dessa máquina? Que é o valor do custo menos o valor residual, né? Que nesse caso é zero, então eu vou depreciar 7.200. Em quanto tempo? Em 10 anos. Então se eu dividir 7.200 por 10, eu vou achar o custo da depreciação por ano, que vai ser 720. Só que, olha só, quando que ele comprou a mesma máquina E, ó, a máquina E foi comprada em 1 dos 7. Então eu preciso depreciar em X3, vai ser depreciado proporcionalmente aos meses, certo? Então olha só, o que a gente vai depreciar? Olha, a cota da depreciação anual, 720. Eu vou dividir por 12 meses e vou multiplicar por 6. Porque do mês 7, olha lá, do mês 7 até o mês 12 são 7 meses. São 6 meses, desculpe. Então, do mês 7 até o mês 12 são 6 meses. Pega o calendário aí e conte certinho. Olha lá, comprada apenas no mês 7 de X3. Tá certo? Então, essa foi a depreciação no ano de X3. Agora, vamos ver aqui, ó, qual que é a próxima informação. Ó, a próxima informação ele já vai passar para o ano de X5. Então, no ano de X4, o que vai depreciar? Ó, depreciou constante, ó lá, o mesmo valor, ó. 900, 480, 1.200 e a máquina E, olha, em X4 ela passou a depreciar 720, porque foi o ano inteiro. Agora, olha lá, vamos lá, pro próximo aqui, ó. Em 25 de 1 de X5, foi verificado que a máquina C se tornaria obsoleta em fins de X7. E o custo, ainda não depreciado, deveria ser alocado pelo tempo de vida reestimado. Então ele tinha me falado assim, ó, a máquina C, quando ele comprou, ele achava que ela duraria 10 anos, né? Em X1. Só que quando chegou aqui ó, em X5, ele falou assim, ó, não vai durar 10 anos. Ela vai durar no máximo 7 anos aqui, ó. Então ele falou assim, ó, tudo que você tinha depreciado até X5, você vai ter que depreciar o resto em X2, em X7, certo? Ó lá. Nós estamos falando aqui, ó, da máquina C, não é isso? A máquina C, ó. Então, como é que vai ser essa conta? Olha só. Tudo que eu tinha para depreciar da máquina, a máquina ela tem o valor de
4.800. Então eu estou pegando 4.800 e estou tirando tudo que eu já depreciei, que está aqui, ó, 480 vezes 4, certo? E eu vou pegar e vou dividir por 3, porque tem que depreciar o ano de x5, o ano de x6 e o ano de x7. Então, são divididos por 3 anos. Então, você vai colocar aqui, ó. Olha lá, a máquina se tornaria obsoleta em x7 e o custo não depreciado deveria ser alocado pelo tempo de vida reestimado. Então, aqui, ó, vai dar 960 que eu vou depreciar em x5. Depois ele continua aqui, ó. Em 1 do 4 de x5, a máquina A foi vendida por 1.000 à vista. Então ela foi vendida por 1.000 à vista. Foi comprada nessa data a máquina F, que substituiria a máquina A pelo preço de 5.800 à vista. Então vamos lá, vamos primeiro fazer aqui, ó. A máquina A ela foi vendida quando, ó? Em 1 do 4 de x5. Então em x5 eu vou precisar depreciar a máquina A do mês 1 até o mês 4. Então olha lá, aqui, ó, nós estamos falando da máquina A. Olha a observação que eu coloquei aqui, ó, vendida no mês 4. Então desses 800, como que eu vou depreciar? É só você pegar os 800, dividir por 12 e multiplicar por 3 meses. Certo? Ela foi vendida em 1 do 4 aqui, ó. Vamos pegar aqui o calendário certinho. Olha lá, então aqui, ó, no dia 1 até o dia 30 é um mês. Aqui do dia 1 até o dia 28 são 2 meses. E de março até o dia 31 são 3 meses. E quando chegou em 1º de abril ela foi vendida. Por isso que são 3 meses, tá certo? Então em 1 do 4 ela foi vendida por 1.000. Então tá aqui, ó, a gente pegamos aqui o valor dela, dividimos por 12 e multiplicamos por 3 meses de depreciação. A máquina B, ela vai depreciar constante, não aconteceu nada, né? Aqui, ó, vamos continuar. Ele falou assim, ó, ele vendeu a máquina A e comprou nessa data a máquina F, que substituiria a máquina A pelo preço de 5.800 à vista. Então eu vim aqui, ó, na máquina F, comprei ela por 5.800. Ele falou aqui, ó, a vida útil é de 10 anos e o valor residual 200. Então o valor residual 200. Então qual que é o valor dela? O valor que eu vou depreciar? 5.800 menos 200. O valor que eu vou depreciar? 5.600. Em quanto tempo? Em 10 anos. Então qual que vai ser a cota de depreciação? Vai ser o quê? 5.600 dividido por 10. Então 560 ao ano. Só que, olha só, a máquina F ela foi comprada quanto? Quando? Foi comprada em 1 do 4 de x5. Então eu preciso depreciar proporcionalmente até o final do ano. Então eu vou pegar 560, vou dividir por 12 meses e vou multiplicar por 9. Que é do quê? De abril até dezembro são 9 meses. Tá ok? E depois ele fala aqui, ó, em 1 do 9 de x5 a máquina E foi vendida por 4.000 à vista. Então na máquina E, né, nós vamos ver aqui, ó, a máquina E, ela foi vendida no mês 9 por 4.000. Então eu preciso depreciar também até o mês 9 a máquina E. Então na máquina E, tá aqui, ó, eu vou pegar o valor que eu deprecio anualmente dela, dividir por 12 meses e multiplicar por 8. Tá certo? Então, calculamos o quanto que vai depreciar todas as máquinas até o ano de x5. E aqui tem uma tabela de depreciação acumulada. Essa tabela é o que? É a soma desses valores. Ó. No ano de x1, a máquina A depreciou 800. No ano x2, por que está 1.600? Porque é 800 do ano x1 mais 800 do ano x2. No ano x3, é 800 do ano x1 mais o 800 do ano x2, mais 800 do ano x3, e assim por diante. Tá certo? Você vai fazer isso para todas as máquinas. E aí ele pede um total ainda aqui, ó. Ele pede um total da depreciação anual. Então, aqui, ó, você pode...
esse total aqui, ó, quanto que depreciou no ano X1? Depreciou 2.680. No ano X2, aqui, ó, depreciou 6.060. No ano X3, somou tudo aqui, ó, depreciou 9.800. No ano X4, depreciou 13.900. E no ano X5, olha só, aqui você tem que ficar esperto, olha. No ano X5, por que só está porque a depreciação acumulada foi 11.780 e não foi 18.060? Você só vai considerar que foi 11.780 porque você não pode considerar a máquina A e nem a máquina C, uma vez que a máquina A e a máquina C elas foram vendidas, por isso o saldo não vai constar, tá certo? Então, esse daí foi o exercício 8.5, bem tranquilinho aí. Não se assuste aí com essas anotações, é só para lembrar vocês. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo exercício. Fui!